Bom, o Renascer, na realidade, foi fundado na minha casa, né? Antes, muito antes, aqui do outro lado, aqui, teve um evangelho. Há algum tempo depois eu comecei a frequentar no Jesus no Lar, eu, minha esposa, e lá nós conhecemos o Narciso. E todas as sextas-feiras nós íamos juntos de carro, eu, a minha esposa e o Narciso, a Tereza, minha esposa, para o Jesus no Lar. E todas as sextas, aí depois surgiu a ideia, a gente conversando, surgiu a ideia a gente formar um grupo de evangelho. O grupo foi aumentando e a gente sentiu necessidade que lá estava muito pequeno. E aí surgiu a Janete, a dona Janete, que o marido dela era tesoureiro da associação. E aí ela disse, olha, onde era a academia de luta está parado lá, o prédio está abandonado. Eu vou falar com meu marido para falar com o presidente da associação para ceder esse espaço para a gente. Não tinha energia, nós viemos, limpamos tudo e começamos a fazer o evangelho aqui dentro, lá naquela primeira sala lá, à luz de velas, que já tinha sido cortada a energia. Até que um dia de sábado, a Valéria, todo mundo conhece aqui do conjunto, foi presidente da associação, mas ela foi diretora desse colégio que é aqui. Hoje é o Geraldo Melo, mas antigamente, era um colégio do estado bem pequenininho. E aí fechou o colégio. Aí ela liga para mim num sábado, um certo sábado de manhã, ela liga para mim. Eduardo, o colégio fechou. O estado vai vir buscar todo o material e vai apodrecer no depósito. Você não quer não levar para o centro que vocês estão montando aí, vocês estão se reunindo aí. Você não quer levar algum material que lhe interessa não, que interessa a vocês aí, você pode vir pegar. Agora tem que ser agora sábado de manhã, porque na segunda-feira o caminhão vem e vai levar tudo e pronto. O prédio vai ser abandonado. Aí eu liguei, fiquei doido, aí liguei para o Narciso. Narciso, a gente tem que aproveitar agora. Liguei para o Cristiano. Aí o Narciso foi e arrumou um caminhão de um amigo dele. E foi eu, o Cristiano e o Narciso para lá. Aí nós pegamos o birô, cadeiras de madeira e mais outras coisas que eu não lembro que servia para o centro. Aí nós montamos o Renascer. A gente não tinha inicialmente o objetivo de montar um centro espírita. A gente se reuniu para fazer um grupo de evangelho, todas as quartas-feiras na minha casa. Mas aí, à medida que foi chegando pessoas, foram somando, um trabalho mesmo de espiritualidade. Quando nós nos mudamos para cá, o grupo já estava grande, só o evangelho estávamos fazendo, aí surgiu a ideia de agora a gente pode montar um centro espírita. Aí veio o nome, o Centro Espírita Renascer, foi a Janete que colocou. E aí todo mundo aceitou e aí se montou, Centro Espírita Renascer. Aí nós começamos a montar as palestras, convidar palestrantes e convidamos o Amaro, lá do Jesus, lá para vir fazer o atendimento fraterno. Posteriormente veio a Dona Rita, a esposa, a mãe do Hélito, que é o presidente do Jesus lá, para também fazer o evangelho. E depois surgiu a ideia da gente fazer a campanha do quilo. Então a gente foi, um grupo foi lá para tinha uma cidadezinha de lona, um grupo de lona aqui no Village 2. A gente foi, fez um cadastro de várias famílias e aí a gente começou a fazer a campanha do quilo e a Lucila foi a primeira coordenadora da campanha do quilo. Aí a gente começou a fazer a campanha do quilo e trazer esse pessoal para fazer esses trabalhos aqui e trazendo ideias como cursos de passe, nós fizemos aqui, tivemos curso de mediunidade que foi o Hugo, o Alexandro, o Leão, pessoas que fizeram cursos de mediúnico, né? Cursos de educação mediúnica para nós formarmos um grupo de mediunidade aqui. Então as ideias foram surgindo naturalmente e a gente foi trabalhando essas ideias e o Renascer se tornando como maravilhosamente estamos hoje aqui vendo. Graças a Deus cresceu e está fazendo um trabalho belíssimo aqui com a comunidade, né? E é muito gratificante ver depois de tantos anos, assim, está continuando e pessoas trabalhando e trazendo pessoas novas, assim, para trabalhar e vendo que funcionou, né? Que a coisa funcionou. Então não foi uma ilusão, não, foi uma coisa que a gente não pensava em criar um centro espírita e ele se criou automaticamente. E que não foi uma coisa programada pela gente. Acredito que foi programada pela espiritualidade. E a gente foi simplesmente executor. Então o que a gente fez não foi nada mais do que dever e obrigação de executar uma programação da espiritualidade. Então é muito gratificante ver que uma coisa funcionou. Está funcionando e quantos, nesse período todo de renascer, vamos imaginar assim, quantos espíritos desencarnados foram ajudados e quantos espíritos encarnados foram ajudados pelo renascer. E mais, quantos serão ajudados do lado desencarnado e do lado encarnados, que batem a porta para assistir uma palestra, para tomar um passe, para
atendimento fraterno, fazer tratamento espiritual. E quantos espíritos estão vagando são atraídos por aqui para serem ajudados na reunião mediúnica? Acho que uma das missões, das principais missões do espírita é combater ele mesmo. Combater aquilo que está dentro dele, que é o seu orgulho. Que por causa disso a gente vê por aí as desavenças, as guerras, as matanças, isso e aquilo, por conta do orgulho do ser humano. E a campanha do Quilo e o próprio Espiritismo, a própria Casa Espírita, abre as portas para que o ser humano se encontre, se estude, se pesquise, se trabalhe, se melhore e se combata. Isso o Espiritismo dá os instrumentos e a oportunidade de o ser humano se trabalhar e se melhorar. E se tornar a cada dia uma pessoa melhor, um ser melhor e ser verdadeiramente um cristão. Eu vim da comunidade de outro bairro muito distante, onde eu fui da Federação Espírita de Alagoas durante 6 meses e passei um bom tempo na São Domingo, no Rio de Ângeles. Vim morar aqui em 1995. Tive uma dificuldade muito grande em ter um canto de fazer nossos trabalhos espirituais, como palestras, campanha do Quilo. E eu achei muito importante que aqui tivesse também uma célula, um pronto-socorro espiritual na área do kardecismo. Mas como aqui não tinha, e era muito distante, eu frequentava outros cantos, como aqui no Salvador Lira, Jesus no Lar e outros locais, então ficou difícil nós podermos assim congregar pessoas para poder fazer esse trabalho de caridade. Eu comecei a fazer o evangelho aqui na casa do pessoal, implantando, e a gente fazia uma salinha aqui com o pessoal, muito pequeno grupo, mas de um estímulo muito grande, a luz de vela, o pessoal foram se apagando, e aí desistiram. E eu com aquela mágoa no coração muito grande, tá vendo assim, que precisava fazer algo para que podemos renascer realmente aqui um centro espírita kardecista. Solicitamos aqui na diretoria, que era o tempo de Alcide Ferro, e tivemos o êxito de conseguir uma salinha com uma das pessoas que fazia parte da direção da diretoria daqui do bairro, da Associação dos Moradores do Residencial Graciano Ramos. Como conseguimos a salinha 3x3, começamos dos 6 meses e a 7 meses a luz de vela. As pessoas muito estimuladas, porque não tem energia no escuro, Candeeiro, Josué, Eduardo, tudinho. E a gente fazia o trabalho sempre de trabalhar implantando o evangelho no lar, na casa das pessoas que têm necessidade. Aí foi quando surgiu o Major Hermes, na época, diretor da associação, saiu da associação e já tínhamos conseguido várias salas para poder fazer a evangelização, primeiro fraterno, atendemos o evangelho em todos os bairros, Cuida das Almas, Jacarecica, parte alta do Estaco Gomes, a universitária todinha aqui, que antigamente era Tabuleiro Martins, não tinha esse nome. E a gente começou a se expandir nesse trabalho de evangelho no lar. Como fazer evangelho no lar e as pessoas se sentiam bem com esse trabalho, vinham para cá, para casa, para frequentar as doutrinárias, as reuniões doutrinárias, a tomar passe, e algumas pessoas dali iam se filtrando no sentido de que recebia a doutrina e trabalhar na caridade também, na necessidade. Como ele recebeu de graça, foi também dado de graça. Aí foi expandindo a doutrina aqui dentro do nosso bairro. Aí quando chegou o momento maior, foi que a espiritualidade encaminhou eu para diretor da Associação dos Moradores. Numa dessas assembleias, que eu não me lembro, recordo o dia, nem a data, mas foi uma reunião, uma assembleia extraordinária que todas as religiões pediam uma perto de terra. Sabendo disso, eu reuni o pessoal que frequentava a doutrina e eu tive contato ligando e consegui angariar um grande número de participantes e simpatizantes da doutrina espírita. Foi quando a gente foi na Assembleia e foi aprovada a Igreja Católica, o terreno da Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, e aí foi várias religiões. E não ficou diferente a nossa doutrina. Aí foi quando a gente oficializou o nosso patrimônio que nós temos hoje aqui no nosso prédio. Foi quando a gente botou a votação e também foi divulgado isso aqui. E eu, como diretor, no outro dia peguei a ata da reunião e a assinatura todinha, fui no cartório e registrei. E aí a doutrina foi crescendo, as pessoas chegando de todo tipo, a doutora Simone atendia aqui, fazendo caridade, porque ela é médica. As pessoas, tem uma marca, a gente fez uma marca, e aí a gente foi fazendo birô, fazendo cozinha, e a campanha do Quilo sopa. A gente dava muita sopa, o pessoal da favela da Coca-Cola, dava sopa, todas as caridades aqui que tinha pessoal carente. E aí foi crescendo, todo sábado aqui fazia muito difícil da gente para sopa, cesta básica a gente ganhava na campanha do Quilo, no bairro, dia de essência. Os alimentos fazia toda a doação de cesta básica para esse pessoal carente. E aí foi uma caridade muito grande
e eu sinto muita felicidade. Eu vejo crescer o Centro Espírita. Graças a Deus, a missão nos foi dada, a missão foi nos confiada e ela foi executada. Está aí com as pessoas que estão hoje na direção. Agradecer muito que estão aí tocando o barco e está andando dentro da legalidade, como diz a doutrina espírita, na caridade, no auxílio ao próximo, na espiritualidade. A gente percebeu o crescimento do Centro Espírita, no nosso bairro aqui, foi quando a gente fazia a campanha do quilo e o Evangelho no Lar, porque as pessoas não sabiam que existia aqui o Centro Espírita Renascer. A gente fazia Evangelho no Lar, na necessidade que vinha aqui as pessoas no atendimento fraterno. Naquele atendimento fraterno era indicado o tratamento na aceitação daquela pessoa que veio para que fizesse o trabalho na sua casa. E na casa dessas pessoas era feita, eu diria assim, uma asepsia, uma higienização espiritual. E ali nós trazíamos, entre aspas, nós, eu digo a espiritualidade que estava acompanhando aquela equipe de Evangelho no Lar, para cá, aqueles espíritos que ali se encontravam desesperados, querendo encontrar a luz. E eles encontrou a porta de acesso à verdadeira vida, que é a vida eterna. Graças a Deus foi marcante. Isso foi uma coisa que hoje eu sinto que a felicidade imensa, porque ter ajudado esses irmãos, porque eles se encontravam perdidos, no ódio, na vingança e na maldade. Mas a lei do perdão é maior, a gente sabe disso. E a conciliação com o nosso adversário, para que possamos caminhar com ele, não só 2.000, mas 3.000, 4.000 passos, para que possamos seguir juntos na união do amor fraterno. Toda a vontade espiritual está aqui, em cada ectoplasma daqueles que passaram por aqui, deixaram sua parte, sua partícula de amor. Independente de onde se encontrem, eles estão dentro do seu grau evolutivo. Se eu precisava hoje estar em outro local, porque meu grau evolutivo está precisando conhecer um pouquinho de outras situações, mas não deixa de que o renascer tem esse impulso desse crescimento espiritual, dessa evolução de cada um de nós. Então, representa muito importante essa união. Cada um tem sua participação e não desvincula, não. Pode desencarnar amanhã, mas sua partezinha está lá. Eu penso assim, está depositada no amor que deram do seu maior, do seu melhor, no seu coração. O Renascer foi uma luz projetada aqui no conjunto e chamou muitas pessoas, as pessoas se reuniram e assim, com muita alegria a gente fazia o trabalho da sopa, o trabalho da campanha do quilo. Depois se iniciou outros trabalhos e a instituição foi se tornando conhecida e também, eu acho, de utilidade pública, porque consolava muitas pessoas, porque tinha trabalho até dia de domingo. E aqui é como diz, é um posto médico, né? Médico das almas. Então, foi uma felicidade muito grande a gente poder dar as mãos, se abraçar e colocar assim isso aqui para funcionar. Foi luta, mas existia e existe muita garra, muita união. Para mim, foi maravilhoso o Renascer. O Renascer fazia parte das nossas vidas e hoje faz, né? E graças a Deus o trabalho continua e a assistência. A campanha do quilo, a gente fazia um mapeamento e toda semana era realizada a campanha do quilo, porque aqui tinha 32 famílias assistidas. E também tinha a sopa. O pessoal que era assistido, existia também Natal, que a gente comemorava, o Dia das Crianças, tinha a evangelização infantil. O Ilames sempre botou os jovens para orientar os trabalhos na mesa, em todo canto. Ele disse que a gente ia ter que entregar os trabalhos futuramente para eles, né? É o que está acontecendo hoje. A divulgação era feita através das mensagenzinhas e também existia uma rádio comunitária aqui, hoje não existe mais, que o Narciso fazia um programa e ele divulgava muito. Ela funcionava lá no início do conjunto, essa rádio comunitária, e era de um
um rapaz e ele abriu um espaço muito bom para a doutrina espírita e era muito divulgado. Aí foi vindo gente dos bairros adjacentes, das proximidades, aí foram chegando. O preconceito existe ainda, mas hoje já é muito conhecido por aqui, até a campanha do quilo, porque eu, Gilma e uma turma, a gente recolhia alimento para fazer a sopa e você precisava ver. Nós pegávamos para uma sopa, mas dava para fazer 4. E também o pessoal ia no supermercado, pegar café, pedir doações e era bem recebido. Agora, em alguns lugares, nós não somos bem recebidos ainda, mas é assim mesmo, toda religião tem os pós e os contras, né? No Instituto Espírita Renascer, temos a missão de promover o renascimento espiritual, por meio do amor, da caridade e do estudo da doutrina espírita. No Renascer, orientamos os seguintes valores: amar o próximo, a caridade, a fé, estudo da doutrina espírita, a reforma íntima e o acolhimento, o respeito. Somos guiados em nossas atividades ao servir como base segura de orientação moral e espiritual na prática. O renascer é renovar a própria alma, escolhendo caminhar com mais luz, consciência e amor. O estudo do Evangelho, dentro da nossa casa, é o coração do centro, quando pensamos ações e relações com base no amor e na verdade. Fazemos um trabalho de ação social com a entrega de quentinhas solidárias uma vez ao mês. Em seguida, a entrega das cestas básicas às nossas assistidas e a campanha do quilo. Com essas ações, as famílias atendidas se fortalecem em um novo sentido para a vida. A comunidade pode colaborar participando das atividades, atuando como voluntários, praticando a caridade, orando e vibrando pelo bem, buscando a própria transformação. Como dirigente há 1 ano nesta casa, algumas histórias de dor, mas principalmente de transformação e esperança, nos faz recomeçar todos os dias. Algumas pessoas nos procuram em momentos de aflição, de vida. Oferecemos um amparo à luz da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Todos que chegam pela primeira vez em nossa casa, acredito que encontrem muito mais do que um lugar. Encontrem sentimentos de acolhimento e paz. Na minha visão, o papel de uma casa espírita na sociedade atual é ser um ponto de luz em tempos difíceis. Deixo aqui uma mensagem para quem ainda não conhece o Instituto Espírita Renascer. Se o seu coração busca paz, entendimento ou simplesmente um lugar para recomeçar, venha nos conhecer. Aqui ninguém está sozinho. Para você que gostaria de participar das nossas atividades, não é preciso experiência nem preparo especial, só a vontade de aprender, estudar, sentir e recomeçar. Sejam todos bem-vindos.